Aleluia. Maior, muito maior é o Senhor. Hoje para nós é o primeiro domingo do mês, e a gente marca esse domingo ou esse dia como o domingo que a gente honra a Deus, que a gente relembra das coisas que Deus fez por nós, porque Ele faz tantas coisas que muitas vezes a gente nem percebe. Eu imagino Moisés, eu acho que quando ele estava lá com Jetro, ele até esqueceu que ele era para morrer quando nasceu, até esqueceu, porque passou lá 40 anos, mais 40 anos, imagina, é tanto tempo que talvez agora ele está vivendo as desculpas ou as dificuldades, mas não está lembrando do propósito, da razão. E é isso que precisa mudar na nossa vida. Nós, todo culto de primícias, a gente começa uma nova série. Diga, nova série. E a nova série agora começa assim: novos degraus me esperam. Diga, novos degraus me esperam. O que será que ele quer dizer com novos degraus me esperam? Novidade de vida. Cada dia você sobe um degrau, sempre para alcançar o mais alto, para atingir o objetivo, para ir além. Às vezes o pessoal sobe a escada e soa, cansa, desce, judia um pouquinho, mas o objetivo é a razão. O objetivo é aquilo que te faz ter força para desgastar o teu corpo, para muitas vezes cansar o teu físico, mas para alcançar aquilo que já está determinado para a tua vida através do projeto. E isso muda toda a história para nós. Então a entrega vai te surpreender. É hoje, esse tema é de hoje. A entrega vai te surpreender. Você talvez não esteja entendendo tudo que Deus está fazendo por você. Conhecer como se manifestam os ensinamentos de Deus para os seus filhos é muito importante, para que possamos colher o melhor de todas as bênçãos que Deus tem preparado para nós. Eu preciso conhecer primeiro como Deus opera, o que Deus quer fazer, para depois falar assim: agora eu estou preparado para receber o que Deus tem para mim. Agora eu sei como é que vai ser. Mas eu queria que você gravasse algo muito importante no seu coração. Deus já te entregou toda a provisão necessária para a sua vida. Diga, Deus já entregou toda a provisão necessária para a minha vida. Entregou? Nós temos uma dificuldade radical, uma dificuldade de nos abrirmos para Deus, nos liberarmos para Deus. A gente fala isso, mas dentro do nosso coração fala assim: mas eu não tenho dinheiro. Dentro do nosso coração a gente fala assim: mas e a minha enfermidade? Dentro do nosso coração a gente fala assim: mas e os problemas lá de casa? Dentro do nosso coração a gente fala: puxa, poderia ser diferente. Mas se Ele já me deu tudo, está faltando alguma coisa. Está faltando eu entender como trabalhar, ou como pegar, ou como assumir aquilo que Ele já me deu, aquilo que Ele já me entregou, Você só está precisando ficar atento a todos os seus ensinamentos e assim ser capacitado a colocar em prática cada um deles. Nós estamos ouvindo falar, lendo Bíblia, mas não estamos enxergando o que Deus está nos mostrando, como Ele está nos apresentando. Fala para a pessoa do lado: você já tem tudo o que você precisa. O que você precisa para ser feliz você já tem. O que você precisa para ser próspero você já tem. O que você precisa para ser curado você já tem. O que você precisa para ter uma casa abençoada você já tem. Você só não está sabendo trabalhar com tudo isso que Ele já colocou nas suas mãos. É por isso que tanta gente volta atrás do Evangelho, porque eles entram como quem entra num quarto escuro. E aí ele entra no quarto escuro e ele começa a tentar localizar nas prateleiras aquilo que ele precisa. Mas o quarto está bem escuro, e ele tenta colocar a mão nas prateleiras e ele não consegue discernir o que é, e ele sai de lá dizendo: não tenho o que eu preciso. E aí alguém vai dizer para ele: por que você não acendeu a luz? Por que você não ligou a lâmpada, não acendeu a luz? Se você não enxergava, era só ligar a luz. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Se eu sou a luz do mundo é porque eu recebo a luz de alguém. De quem vem a luz para a minha vida? Se a luz vem do Senhor para a nossa vida, então quando eu entrar em algum lugar, eu não preciso brilhar com a minha força, eu brilho com a força dEle. O que ilumina a minha dificuldade é a presença dEle.
Não é a minha sabedoria, não é o meu dinheiro, não é a minha amizade, não é aquilo que eu conheço, mas é aquilo que Deus é em mim. E eu preciso abrir esse caminho para que eu possa tomar posse daquilo que é meu. Deixa eu ler uma palavra para você aqui, é conhecida, mas eu vou ler. 2 Reis capítulo 4. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos, põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. Sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos viver do resto. Ela, o filho, os 2 filhos no caso, né? Que resto é esse, irmão? Porque resto para nós é sobrinha, resto para nós é pouquinho. Mas é mais ou menos quando houve a multiplicação do peixe e do pão. Depois que comeram 5.000, ainda sobrou 12 cestos cheios. Quando Deus entra na parada, quando Jesus começa a trabalhar, Ele traz uma manifestação que faz toda a diferença. Ele não vem para te dar uma migalha, Ele vem para te colocar numa posição de realização. Só que nós nem percebemos que tudo que nós precisamos nós já temos. E eu vou ler para você mais um trecho aqui que marcou muito meu coração. Levítico 6:12 fala assim: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, e não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu vou ler para você numa versão mais atual, para ficar mais fácil de você entender. NVI: mantenha-se aceso o fogo no altar, não deixe ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Quando a gente começa a entender aqui a declaração, a gente começa a entender que Deus não pode ser o segundo, Ele tem que ser o primeiro. Por quê? Porque a orientação que Ele deixou desde vamos dizer assim, para os sacerdotes, para os levitas, para o povo dele, é que logo de manhã a primeira coisa para fazer, a primeira coisa a realizar, era colocar a lenha e fazer o sacrifício, e que esse altar não poderia ser apagado. Todo dia, quer dizer, não daria nem tempo, está acabando a lenha, está virando brasinha, está começando, coloca a lenha de novo, vai colocando. E toda manhã, a primeira coisa, antes do sacerdote ir poder lá tomar o banho dele, arrumar as coisas dele, fazer as coisas da vida dele, ele primeiro ia até o local, pegava lá, colocava ali a lenha, daí a lenha ele tinha que colocar o sacrifício, e ali ele poderia, depois de estar fazendo o sacrifício ao Senhor, e fazer o restante das coisas. Há uma declaração aqui muito importante, que precisa falar o nosso coração. A primeira coisa da manhã tem que ser a nossa adoração a Deus. Nós precisamos entender o que é primícias, o que é primeiros frutos, o que é honra, o que é colocar Deus em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Não é quando eu puder. Tem gente que é assim, de manhã cedo ele levanta, quando ele está atrasado, ele nem lembra de Deus, lembra de nada, também lembra de tomar o café, lembra de pegar as coisas dele, ir embora, às vezes tomar banho, às vezes escova o dente, papapá, mas ele não para dar o valor devido à presença de Deus no dia dele.
abrir o dia dele, descortinar o dia dele juntamente com o Senhor. Ele só procura Deus quando a coisa já enroscou, quando a coisa já está ruim. E Deus não quer ser o outro, Ele quer ser o primeiro. Ele quer estar com você logo que você levanta. Ele quer começar a trabalhar por você no seu dia, na sua casa, naquilo que é necessário, logo que você chegar, logo que você se posicionar, logo que você... Porque nós temos o hábito de primeiro deixar acontecer, para depois pedir ajuda. Faça o contrário. Quem faz seguro, por exemplo, de carro, ele gasta até um recurso, mas é para ele não ter o dissabor de quando tiver um problema não ter como resolver. Quem faz seguro de saúde, gasta um dinheiro, é um dinheiro que poderia pagar outras coisas, é verdade, mas ele não quer ter o dissabor de quando ele tiver alguma enfermidade, ele ter que esperar na fila, ou ficar lá fora, ou sei lá o que. E nós precisamos entender que o nosso Deus já entregou para você tudo o que você precisa, mas você precisa saber que sem Ele, nada disso vai acontecer. Se Ele não estiver com você, não haverá realização. Nós faremos sim toda a nossa sabedoria humana, nós poderemos gastar o nosso recurso, teremos a nossa visão humana, porém, a dele é sobrenatural. O que Ele pode fazer é resolver os problemas, não nas coisas comuns. Quando você está com uma dorzinha de cabeça, pode tomar o Doril, não tem problema nenhum, é uma coisinha de nada. Mas quando alguém tem um câncer, ele procura tomar um Doril? O que ele procura? O médico fala para você: você tem fé, procure a Deus, porque a coisa vai ficar difícil. E aí você começa a entender que Deus está pronto todo dia, o dia todo, para começar a trabalhar por você. Em Isaías 29:13 fala assim: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, e que foi instruído. Ele está dizendo assim, ó, o que eles falam não é o que eles fazem, e eles só fazem aquilo que foi instruído, eles fazem aquilo que foi determinado, mas eles não fazem por amor. Ele não faz por amor. Por exemplo, você está aqui, o pastor Fábio está aqui louvando a Deus, aí ele fala para você assim: levante sua mão, diga palavras de adoração ao Senhor. E o que você faz? Aleluia, glória a Deus, Deus maravilhoso, Deus bendito. O pastor Fábio saiu, acabou. Por que acabou? Porque só fazem aquilo, como está escrito aqui, consiste em mandamentos de homens em que foi instruído. Está errado, pastor Fábio? Não. Ele está dando direcionamento para você, Ele está ensinando você como nós devemos ser. Agora, depois de aprender como deve ser, sou eu que preciso adorar a Deus, sou eu que preciso, no meu dia a dia, pegar a palavra de Deus e colocar em prática. Sou eu que não posso deixar que o fogo se apague. Sou eu. Quando ele falou assim: olha, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu sou aquele que vai fazer o fogo se manter. Eu vou manter o fogo colocando as minhas ofertas, colocando os meus sacrifícios, porque o meu desejo físico é a lenha, e o sacrifício é aquilo que me desgasta, aquilo que me motiva. Pode ser dinheiro, pode ser oração, pode ser joelho, pode ser jejum, mas tem que ter alguma coisa, porque altar, quando ele não tem sacrifício, ele não é altar. A gente fala que é um palco, é só um tablado. Para ser altar, tem que ter sacrifício. Deus não atua em palco, Deus atua em altar. Ele responde à tua adoração, e isso precisa ficar no nosso coração. Você vai alimentar o altar com as suas ofertas e sacrifícios. As pessoas estão adorando muito mais as coisas do que a Deus. Como assim? Fala a verdade. Qual é a grande preocupação de cada um de nós? A gente fala assim: eu preciso pagar minhas contas. Olha, eu gostaria muito, está vindo aí um feriado, eu queria passear, queria dar uma distraída, não é assim? Lá distraído. E aí eu começo a investir recurso, a investir tempo. Está errado? Não. Mas eu começo a investir recurso, tempo. Às vezes eu compro a roupa porque eu vou para o interior ou para a praia, eu preciso de uma roupa diferente, eu vou gastar o dinheiro. Eu me preparo para aquilo
às vezes uma semana antes. Tem gente que já compra a carne de churrasco, já compra o carvão, já compra o fósforo, já compra tudo que tem direito, prepara tudo, porque na semana seguinte vai ter. É errado? Não. Mas há alguém que é mais importante do que o churrasco, do que o... Se eu consigo me preparar para uma semana à frente, porque eu acho que é importante, como eu deveria me preparar então com Deus todo dia? Porque a palavra de Deus se renova a cada manhã, todo dia. Então eu teria que todo dia de manhã estar aceso para orar. Eu não quer dizer que eu não tenho que passear, tem que passear sim. Não quer dizer que eu não posso viajar, pode viajar sim. Não quer dizer que eu não posso comprar roupa, pode comprar roupa sim. Não estou falando contra isso, mas eu estou dizendo para você não esquecer que tudo isso físico um dia passa. E Deus não passa. Ele era, Ele é e Ele sempre. E a tua eternidade vai ser aonde? Na presença de Deus. Então peraí, se eu quero estar na presença dele na eternidade, seria bom que eu me preparasse desde já. Algo tem que acontecer agora. E às vezes as pessoas começam a adorar, né, as coisas. Eu lembro, eu até comentei de manhã que meu pai era muito rígido. Ele não era evangélico, ele era católico, mas ele gostava de Bíblia, ele gostava de orar, ele no carnaval ele gostava de ficar na igreja todos os dias, ir para a igreja de manhã, voltar de tarde em jejum. Ele tinha, poxa, mas ele é católico? É. Pasme, o dia que eu me converti, eu falei para ele: pai, eu vou falar uma coisa para o senhor, talvez eu fique chateado, eu sou dizimista. Ele falou: e aí? Eu também sou. O senhor também é? Eu nunca falei para sua mãe porque ela reclamava que eu estava dando dinheiro para o padre, eu estava não sei o quê. Mas se alguém é cristão e não é dizimista, é porque ele não é cristão. E ele era católico. Mas ele falou: eu li na Bíblia, está na Bíblia. E aí você começa a entender, peraí. Ele falava para mim assim, eu era pequeno, ele falava assim: adorar, Marcos, somente a Deus. Eu falava assim: tá, pai, mas eu adoro comer esse pudim. Ele falava: não, você gosta de comer o pudim, guarde sua adoração para Deus. Ele falava isso, eu sou sincero, na época eu não entendi, eu só via assim: poxa, eu tenho que adorar a Deus por quê? Né? Hoje eu entendo que ele estava sendo um pai, que ele estava sendo um orientador, que ele estava sendo um sacerdote na minha casa, dando direcionamento de quem é o Deus Todo-Poderoso, de quem é o Deus glorioso. E nós muitas vezes não queremos entender isso, mas o certo é o quê? Deixa eu explicar para você. Nós gostamos de coisas, nós amamos pessoas e nós adoramos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Grava isso no seu coração, porque quando você começa a adorar coisas, é porque você já perdeu a sua fé, você já tirou a sua visão de Deus e colocou a sua visão no mundo. Então, a gente gosta de coisas, as coisas ficam velhas, as coisas passam, né? Tudo isso, você pode ter a melhor comida do mundo, se você deixar dentro do forno lá uma semana, apodreceu. Então peraí, eu gosto de coisas. Agora, eu amo pessoas. Por que você ama pessoas? Porque eu sou um discípulo, eu sigo a Jesus, e Ele ama as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Ele fez o quê? Amou. Então peraí, nós amamos pessoas, não coisas. Nós valorizamos pessoas. Isso fica muito nítido em algumas pessoas. Ele dar as coisas quando já está estragado, ele dar as coisas quando já está velho, ele trazer a roupa para doar lá para os dias de frio lá que vai fazer o trabalho da MU, e de repente quando você pega, está com buraco, está sujo, está não sei o que. Amar as pessoas é amar ao próximo como? Será que eu gosto quando alguém me dá uma roupa furada? Será que eu gosto quando alguém me dá eu estou dando essa jaqueta para você entregar para aquele necessitado, ela está com bastante cheiro de suor, mas fala a verdade, para quem não tem nada também o suor é bom. É assim? Se eu amo pessoas, eu vou imaginar como eu gostaria de receber e vou transferir aquilo que eu gostaria de ter. E adorar, realmente, nós temos aí a palavra de Deus, Salmos falando tantas vezes, que nós temos que adorá-lo. Aí toda situação, não importa o que esteja acontecendo,
você deve adorar a Deus. Mas por quê? Porque Ele já te entregou tudo que você precisa. Por isso que você adora Ele, porque Ele não está tentando te convencer ou te enganar. Eu não estou aqui falando com você sobre autoajuda. Eu estou falando que tudo que o ser humano precisa, Ele já tem, e normalmente tem dentro da sua casa. Ele só não sabe como tomar posse, porque ele não presta atenção, porque ele lê a Bíblia, mas não presta atenção, porque ele ouve a palavra no culto, mas ele não presta atenção, ele louva a Deus, canta a música, mas ele não presta atenção na letra. Porque se ele prestar atenção, já já ele está glorificando a Deus pela vitória que Deus tem para ele. Deus quer ocupar o seu primeiro pensamento do dia, não apenas no momento da sua necessidade, mas em todo o tempo todo. Perguntaram a um especialista, a um coaching aí, né? Qual a receita para ter sempre mais? E a resposta que ele deu foi: devolva, entregue parte daquilo que te entregaram. E o cara tem nome, hein? Não vou falar o nome, mas tem muito nome. E ele falou assim: a grande razão da riqueza é devolver, é entregar, é pegar parte daquilo que você recebe e distribuir. Eu fiquei assim, mas aí quando eu olhei para a palavra, a gente percebe logo que ele sabe o que está na Bíblia. Aquele versículo de Lucas que fala assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos trarão no vosso regaço. Vão levar na sua casa. Você percebe? Ele não inventou, ele apenas aprendeu a fórmula. Hoje é um dos milionários aí, mas ele aprendeu a fórmula. Espera aí, então quer dizer que eu recebo e eu vou amar o que Deus ama, pessoas. Então eu vou transferir para que todos conheçam o que eu conheço, para que todos recebam o que eu recebi. Eu fui salvo, eu fui cheio da presença de Deus, e com a presença de Deus eu enxerguei todas as possibilidades que Deus já tinha colocado na minha mão. Então, por isso, eu sempre vou entregar na igreja, ajudar o trabalho. Por quê? Porque da forma que eu amo pessoas, Jesus ama pessoas, e quando eu adoro a Ele com as minhas ofertas, Ele responde com mais e mais condição. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Você já falou isso? Fala junto comigo, mas enche a boca. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vão levar lá na minha casa. A gente se sente bem, não sente? Você sente assim: meu Deus, Deus quer realmente colocar o melhor. A sua quantidade de retorno é exatamente proporcional à sua capacidade de entrega. Eu vou falar e você repete comigo: a minha quantidade de retorno é exatamente proporcional à minha capacidade de entrega. O que ele está dizendo? A mesma força que você entrega, a mesma condição que você entrega, é aquela que vai vir sobre a sua vida. Quando você planta muito, você colhe. Quando você planta pouco, você colhe. Isso nós estamos assim usando só um termo da Bíblia: aquilo que você semear, isso também você colherá, tá? Mas a verdade é que na vida é assim que funciona. Você conhece pessoas, você vai atrás das pessoas, você se desenvolve no meio onde as pessoas estão, e quanto mais eles te conhecem, quanto mais você se apresenta, quanto mais você leva, mais você recebe, mais as pessoas procuram por você. E isso fica bem patente para o nosso entendimento. Aquela viúva que nós estávamos falando agora, diz que ela tinha uma dívida. Ela tinha um marido, o marido dela era um homem de Deus, praticamente trabalhava lá junto com Eliseu, e ele morreu. Ele o quê? Morreu. E quando ele morreu, ela ficou com os 2 filhos, mas não pagou as contas. E como ela não pagou as contas, o credor veio, e o credor falou: olha, você paga a conta e eu levo seus filhos como escravos, te dou, sei lá, 2 dias, 3 dias, e você resolve. E imagina, ela é uma mulher que de repente tinha um marido
que pagava suas contas, mantinha sua família, seus filhos. Agora o marido morre, e como é que ela vai fazer? Ela tem que manter os filhos. Bom, até aí vamos ver como é que ela faz no futuro. Não, já tinha as dívidas que estavam pendentes, e agora ela não conseguiu pagar. Então a primeira coisa que vem para ela é a cobrança. Quando ela procura pelo profeta para pedir ajuda para esta causa financeira, algo muito interessante. Sabe o que o profeta faz? O que ele fez? Nada. Ela foi lá: profeta, estou devendo, meu marido era um de vocês, e eu preciso agora pagar essa conta. Ele não deu absolutamente nada para ela. Ele não procurou outro pastor, ele não procurou o levita, ele não procurou o empresário, ele não procurou o advogado, ele não procurou ir conversar sobre a dívida com a pessoa que ela devia. Nada. Porque na verdade ela não tinha percebido, mas ela já tinha tudo que ela precisava na casa dela. E você é a mesma coisa. Quantas vezes você reclama, quantas vezes você vê a parte negativa da coisa, mas não consegue enxergar o que Deus já colocou na sua mão para realizar. O profeta somente fez com que ela reconhecesse que tudo que ela precisava já estava nas suas mãos. Ela foi lá cobrar ele, dizendo que o marido dela também era filho dos profetas, mas ela não lembrou que ela era mulher do profeta, que ela tinha que ter aprendido a orar também, que ela tinha que ter capacidade para invocar a presença de Deus e para confiar nos milagres que Deus faz. Eliseu fez milagres. A Bíblia diz que Elias fez 8 e ele fez o dobro. Ou seja, ela estava perto de um homem com, vamos dizer assim, uma unção dobrada, com uma determinação poderosa, e não aprendeu nada, e não entendeu. Você está na igreja, sei lá, uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, não sei. Será que você não entendeu ainda que tudo que você precisa Deus já colocou na sua mão? Será que você não entendeu que quando chegou aquele momento, estavam lá os apóstolos, estava todo mundo lá e falou assim: olha, Senhor, despede a multidão. Por quê? Porque nós estamos longe, aqui não tem nada como comprar, também nós não temos dinheiro para comprar, e eles já estão com a gente desde manhã, estão passando fome, despede eles. E Jesus falou o que para eles? Dai-lhes voz de comer. Tudo que você precisa você já tem. Ele falou assim: como assim? Aí André foi lá, achou um menino, o menino tinha o lanche dele, os pãezinhos, os peixinhos. Jesus, que nós temos é isso, tá bom, manda sentar de 50 em 50. Como é que pode? Tudo que eles precisavam, eles já tinham. O Senhor ia multiplicar o pouco em muito. Ele levantou ao céu, apresentou a Deus, clamou e começou a dividir nos cestos. Diz a Bíblia que quando terminou, 5.000 homens tinham comido, e mais os familiares deles. Mas além disso, sobrou quantos cestos? 12 cestos cheios. E agora? Eles tinham ou não tinham tudo o que precisavam? Mas e aí? Quem teve que acordar eles? Jesus. Eles foram lá pedir: despede, manda eles embora. E Jesus falou: por quê? Tudo que vocês precisam, vocês já têm. Olha para alguém do seu lado, levanta o dedo de profeta e fala para ele: tudo que você precisa, você já tem. Você já está abençoado, você já tem a prosperidade e a realização. Você só precisa entender: é hora de entrega, é hora de entrega, é hora de entrega, é hora de entrega. Quando você entregar, o Senhor vai multiplicar. Quando você entregar, o Senhor vai multiplicar. É hora de entrega. O profeta quis ajudá-la e perguntou para ela: o que é que você tem? O que ela respondeu? Nada. Aí ele deve ter olhado para ela com esse olhar assim: como? Deu aquela olhada no olho: como é que é? Aí falou: não, eu tenho apenas uma botija de azeite. Ele falou: já tá bom. O que ela tinha? Você faz alguma coisa só com uma botija de azeite? Você consegue pagar suas contas? Ela podia ter vendido aquela botija e pagado as contas? Não.
mas era o suficiente para Deus começar a operar, para fazer aquilo que era necessário. Nós também agimos igualzinho a ela. A primeira palavra que vem na nossa boca quando vem a dificuldade é: não vai dar, não vai acontecer, você não sabe o que eu estou passando, coisa é séria, nada é igual, eu estou na pior, eu não tenho dinheiro, eu não posso isso, eu não posso aquilo. A primeira coisa que vem em nós é o não. E a gente, quando faz isso, tira os olhos do Senhor. Deus é o Senhor da sua casa, então Ele cuida da sua família. Deus é o Senhor do teu trabalho, então Ele cuida do teu ganho. Deus é o Senhor da tua empresa, então haverá prosperidade. Deus é o Senhor que está contigo em todas as áreas da sua vida, e o inimigo não vai conseguir inverter esse papel, a não ser que você permita. Quando ela mudou a frase, mudou a história. Ela trocou a frase e mudou a história. Eu não tenho nada, opa, eu tenho uma botija de azeite. Vamos, parou, vamos de novo, tem coisa grande vindo aí. Eu tenho certeza que a mudança foi ali. Apesar da negativa dela, o profeta percebeu que ela precisava entender a fórmula da riqueza. A fórmula, isso é uma fórmula que Deus colocou, um princípio que Deus colocou. O profeta ensinou a mulher que ela tinha que fazer uma entrega para poder colher da bênção maravilhosa de Deus. Nós somos muito mesquinhos. Quando nós estamos apertados, ficamos mais mesquinhos ainda. Mas a Bíblia diz que se eu for fiel no pouco, no muito Ele nos colocará. Você consegue entender isso? Ele diz assim: quando você tiver pouco, chega aí. Quando você tiver muito pouco, corre. Quando você tiver pouquíssimo, voa. Porque eu vou multiplicar o que for necessário para que meu nome seja glorificado na sua vida. Ah, mas é enfermidade, não é relacionamento, não é problema de casamento, não é problema de pai e filho, não me importa. Corre, porque o Senhor quer entrega. Entrega teu marido na mão de Deus, entrega tua mulher na mão de Deus, entrega teus filhos na mão de Deus, entrega teus funcionários na mão de Deus. Entrega, porque Ele cuida bem, porque Ele muda e molda o que for necessário. Mas chega de você querer carregar o peso nas suas costas. Você não precisa disso. Aquela mulher estava desesperada. Eu imagino que ela foi até o profeta esperando, porque eu lembrei, de manhã está lembrando, a bispa até na época me deu bronca. As pessoas chegavam na igrejinha lá e falavam assim: ah, sabe o que é, pastor? Eu estou passando apertado e não tem gás em casa. Eu falei: é mesmo, que triste, não tem gás. Quanto é o gás? É tanto. Eu enfiava a mão no meu bolso, pegava o meu dinheiro, não da igreja, porque nessa época eu estava em empresa, eu dava o dinheiro para a pessoa. Numa semana, eu não lembro se foi 6 ou 7 bujões de gás que eu tive que dar, porque um fica sabendo do outro, faz o quê? Já estava fazendo fila, parecia que era aquela empresa de gás ali de cima, o pessoal com o bujãozinho, vim buscar o gás. Tinha uns que não tinha nem o bujão. Não tem o bujão, mas você não pode comprar um gás com bujão para mim e tal. Aí a bispa falou: gatão, lindão, você não está entendendo que você é profeta. Para, não é dar dinheiro, é começar a profetizar o milagre. No começo teve gente que não entendeu. Miserável, pão duro. Eu falei: mas eu estou profetizando a prosperidade na sua vida. Eu não quero isso, eu quero dinheiro para comprar o gás. Eu falei: entendi, Deus é, secundário, o importante mesmo é o gás. E aí você começa a descobrir quantas pessoas estão vivendo miseravelmente porque não conseguiram liberar no seu coração o ensinamento de Deus, o entregar para ver a glória se manifestar, o se posicionar para ver a realização. Isso é forte. Ela vendeu azeite, pagou a dívida dos seus filhos e pôde ter uma vida abençoada, apesar de toda a dificuldade. Perdeu o marido, mas ela teve uma vida abençoada porque agora ela tinha condição. O restante que sobrou pagou as suas contas. Imagina o tamanho da sobra, né? Afinal, ela precisava do que para alcançar as suas necessidades supridas? Se você começar a prestar atenção, ela já tinha tudo que ela precisava. Você vê quantas vezes as pessoas não entendem isso. Mas eu precisava ganhar um salário maior. Tem duas coisas: o salário maior te traz a condição, mas se começarem a te dar de presente o supermercado, se começarem a dar para você a gasolina, se começar, eu lembro também anos atrás,
tinha um rapaz, ele trabalhava numa concessionária e ele começou a ganhar prêmio. E o prêmio era 50 litros de gasolina. Quando ele contou para mim, ele falou assim: ora por mim que eu preciso bater a cota e tal. Eu orei, ele bateu a cota. Aí ele voltou uma semana depois e me deu um papel na mão. Eu olhei e falei: o que é isso aqui? Isso daqui é o prêmio da cota. Eu falei: mas você quer que eu compre a gasolina? Ele falou: não, eu não tenho carro, não tenho onde pôr a gasolina. E o senhor orou e eu bati a cota, eu vendi os carros lá, ganhei a comissão. Então, fazer assim: o senhor ora por mim, eu ganho a comissão lá do negócio, né? E o prêmio normalmente por semana é 50 litros de gasolina. Toda vez que eu pegar eu dou para o senhor, pode ser assim? Eu disse: não, lógico que não. Está pensando o quê? Que eu vou ficar andando com a gasolina dos outros? Você já pensou nisso? Eu não pedi para ele, eu orei porque ele pediu, mas eu não sabia que ele não tinha carro, que o prêmio era gasolina. E ele durante um período ficou me dando gasolina. É ruim isso? Eu gastei dinheiro? Deus me deu prosperidade? Você começa a entender o que Deus quer fazer na sua vida? Como Deus quer começar a multiplicar e prosperar na sua casa, nas suas coisas, no meio dos seus filhos e tudo que você tem. Ele não precisa colocar dinheiro. A tua entrega vai provocar a condição de uma grande realização. Mas não precisa ser financeiro, dinheiro. Pode ser em coisas, pode ser alguém vender um carro muito mais barato do que aquele que você ia comprar. Pode ser alguém vender uma casa e deixando lá a mobília para você. Pode ser N coisas. Mas em tudo você vai perceber que a mão de Deus já interferiu. Você entendeu que a entrega era um bom negócio, e o Senhor olhou para você e te amou de tal maneira que começou a responder a toda a sua entrega, a tudo aquilo que você faz. O que será que aquela vizinha dela pensou? O que será que ela mesma pensou? A vizinha: pô, essa mulher vai pedir para mim vaso emprestado e ela está devendo. Já pensou? Que situação? Agora, ela se preocupou com isso? Não. O profeta falou: vai e pede emprestado. E ela foi? Foi. E pediu? Pediu. E pegou? Pegou. E trouxe? Trouxe. Sabe o orgulho? Ele não pode participar do seu negócio. Ele não pode participar da sua intimidade com Deus. O pai do orgulho é Satanás. E nós às vezes recebemos algumas palavras proféticas, e a primeira coisa que a gente quer saber é se eu não vou ficar mal visto na fita. Para. Se Deus está falando para fazer, faça. Se Deus está falando para ajudar, ajude. Se Deus está falando para dar, dê. Cumpra pelo menos o básico. O que você está falando? Querido, bom seria que todo mundo ajudasse um ao outro, mas eu não posso ajudar um ao outro se nem o dízimo, nem a primícia eu tenho dado na igreja. Como eu vou ajudar mais alguém? Eu preciso fazer pelo menos o básico, e aí eu vou crescer nessa dimensão. Então pelo menos aquilo que é básico, aquilo que é bíblico, assuma, toma posse. Mas saiba disso: toda vez que você ajudar alguém, Deus vai responder a você de uma forma grandiosa. Toda vez que você fizer alguma coisa nesse sentido, né? No começo da ministração nós citamos o versículo: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Sabe o que quer dizer isso? Deus quer fazer milagre quando? Todo dia, o dia todo. Ele quer realmente sinalizar na tua vida, na vida do teu vizinho. Lembra que nós falamos na quarta-feira da palavra de conhecimento? Era o que? Uma ferramenta para você fazer o quê? Converter pessoas. Através do quê? De um dom do Espírito Santo. E eu ministrei aqui, as pessoas vieram à frente, falaram aqui o que estavam sentindo, ou seja, a palavra de conhecimento, e as pessoas vieram à frente exatamente naquelas palavras. Deus quer operar quando? Todo dia. Deus quer operar com quem? Todas as pessoas que o amam, todas as pessoas que o servem, todas as pessoas que o seguem. Então nós precisamos mudar essa configuração hoje. Diga: Deus pode contar comigo. Eu vou mudar minha configuração. Se no altar tem que haver fogo, mas para ter fogo tem que ter lenha para queimar. Você vai ter que acreditar e colocar em prática, senão não haverá lenha. Atenção, o altar sem sacrifício é palco. A lenha que queima, né? A lenha que queima são as nossas ações de fé, de posicionamento com a palavra de Deus. A lenha dela, o que foi? Ela foi buscar os vasos. Ela acreditou: é para pegar, vou pegar. Eu vou pedir emprestado, eu estou na pior aqui, mas eu vou acreditar e vou fazer aquilo.
E nós precisamos começar a ouvir a voz de Deus, seja ela para entregar, seja ela para buscar, seja ela para orar por pessoas, seja ela para trabalhar, seja ela para dar trabalho, não importa. Confia, Deus é contigo para dar a resposta naquilo que você precisa. Você precisa estar aberto para isso. E os sacrifícios sempre serão as nossas entregas ao Senhor. Pode ser a primícia, pode ser o dízimo, mas pode também ser sacrifício de oração, pode também ser a sua jejum, pode ser ajudar pessoas, ajudar a igreja. Hoje o orgulho é muito grande. Antigamente não era assim. Nós não tínhamos muito problema quando falava assim, ó, de quarta-feira, de terça-feira, de segunda-feira a gente limpa a igreja. Aparecia um monte de gente. Hoje o pessoal fala, não ganha ponto nenhum, né? Não dá ibope. E aí vem os mesmos 2 ou 3. E é uma judiação. Mas por quê? Porque as pessoas falam, para limpar, eu limpo a minha casa. Só que ele esquece que é a casa de Deus. Ele está falando de alguém muito maior. Ele está falando de alguém que está com os olhos voltados para você todos os dias, o dia todo. Que o que você faz é esquecido pelos homens, mas nunca vai ser esquecido por Deus. Todo seu sacrifício tem resposta, e você precisa estar pronto para isso. Essa intimidade com o Senhor sempre nos fará acreditar e confiar que Deus está pronto para responder com milagres ao meu comportamento de fé para com Ele. Será que você consegue entender que a sua entrega de fé no altar do Senhor sempre provocará a manifestação de milagres? Você consegue entender isso? Que quando você acredita na palavra, você vive a palavra? Está difícil. As igrejas hoje não querem o confronto, não querem a dificuldade, não querem, qualquer coisa é motivo para dizer, Deus esqueceu de mim. Qualquer coisa, eu acho que naquela outra igreja a pessoa é mais abençoada, né? Lá parece que tem mais alguma coisa e etc. E na verdade é um só Deus, um só Senhor. Só existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesta igreja ou em qualquer igreja nós temos a presença de Deus. Então nós deveríamos nos agarrar a Ele, seguir o seu princípio. A mulher, né, precisa observar isso, a mulher dos filhos lá dos profetas deveria conhecer bem a palavra de Deus, mas teve que procurar o profeta para lhe orientar. Eliseu fala, que te hei de fazer eu? Ela estava dizendo, como homem de Deus, eu não tenho como te ajudar financeiramente. Ele não juntava dinheiro. Naquela época muito mais difícil ainda, porque o dinheiro não era uma coisa que corria, né? Tinha muito pouco dinheiro correndo, era muito mais troca de produtos, etc. Então mais difícil ainda. Eliseu sabe que Deus pode fazer milagres e declara para ela o que ela tinha e começa a olhar, esse é o produto que vai ser multiplicado. O que é que você tem? O que você tem para oferecer? Pensa um pouco. Porque não precisa ser o dinheiro. Você pode abençoar alguém, você pode ajudar alguém, você pode ajudar a tua igreja. A escolinha está sendo reformada. Mas eu não tenho dinheiro para isso. Mas será que você tem mão para isso? Você tem mão para passar a vassoura, mão para ajudar a pintar ou coisa parecida? Ou não? Nós começamos a perceber que esse altar não pode apagar. O altar do Senhor tem que estar incandescente, né? E aí uma coisa interessante, ela fala assim, e agora? Ele falou assim, você vai, fecha a porta e começa a derramar o azeite nos vasos. Por que será que ela falou feche? Ele falou fecha a porta. Você já reparou quantas palavras contrárias se levantam? Quando você começa a querer fazer as coisas, que vem um monte de gente dizer assim, você puxa saco, sei lá, do líder, do pastor, você agora só vive igreja, você está ficando bitolado, quadrado, blá 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 blá. Fecha a tua porta, entra no teu quarto, recebe a promessa do Deus vivo, não das pessoas do mundo, porque são passageiras. Essas estão hoje, talvez amanhã já não estejam mais, mas Deus é aquele que é eterno. Falou para ele assim, não leva. Você lembra quando Jesus foi levantar a Talita lá, a menina que estava morta? Ele foi entrando e o pessoal já estava tudo em volta. Ele falou, ops, parou. Linguagem de hoje, tá? Parou. Só entra aqui homem de fé, o resto cai fora.
A mãe, o pai, os meus apóstolos aqui, esses 3, nós vamos entrar, o resto fica para o lado de fora. Por que ele fez aquilo? Porque se você quer milagre, tem que ter fé. E você não vai encontrar fé no fofoqueiro, você não vai encontrar fé no reclamão, você não vai encontrar fé naquelas pessoas que gostam muito mais, que valorizam muito mais, que adoram as coisas. Você vai encontrar fé naqueles que adoram a Deus. É outra condição. Então procure colocar no meio das suas multiplicações, nas resoluções de seus problemas, apenas pessoas que tenham verdadeiramente fé para passar no meio da dificuldade, mas para não olhar para você e começar a colocar problemas, dificuldades, defeitos. Tem gente que conta a vida para todo mundo, sim ou não? Aí conta para as pessoas erradas. Aí ao invés de arrumar ajuda, arruma peso, jugo. Melhor não, né, irmão? Se você tem problema com o seu marido, não conta para tudo que é mulher. Tem mulher que vai entender e vai orar com você, tem mulher que vai causar problema. Se tem problema com a sua esposa, não conte para os seus amigos. Se você tem problema com seus filhos, só fale com pessoas que têm filhos e levam Deus a sério. Não compartilhem com qualquer pessoa. Desculpa a honestidade. Porque nem todo mundo olha para nossas coisas com o mesmo amor que Cristo nos ensinou. Tive um empresário uma época que ele gostava de contar o testemunho dele. Ele saiu do zero, começou sem dinheiro nenhum, mas começou a prosperar, e ele contava o testemunho falando valores. Daqui a pouco tinha um monte de gente esperando ele para pedir dinheiro emprestado. E aí? Falei, pessoal, é para a gente se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. Pedir emprestado não é um negócio, mas Deus falou para mim que ele era a pessoa, mas não falou para ele que ele ia emprestar para você. Não precisava falar para você, era só ter falado para ele. Se foi Deus, ele não tem erro. Sim ou não? Ele falou para você que você vai pegar o dinheiro emprestado dele, mas não falou para ele que ele vai emprestar o dinheiro para você. Nós estamos precisando entender o mover de Deus. Então fecha a tua porta e começa a derramar o teu azeite. Começa a derramar o teu azeite. O azeite representa o quê? O Espírito Santo de Deus? A presença do Senhor? O poder manifesto da glória de Deus? Se você tem azeite, um pouco que seja, vai começar a multiplicar todas as coisas da sua vida, porque a presença de Deus vai manifestar através do Espírito Santo os milagres que você precisa. Vai trazer uma condição, uma quantidade, uma determinação de mudança e de realização. Ele falou, fecha a porta e derrama o azeite. Entra no teu quarto, fecha a porta e começa a se derramar. Espírito Santo de Deus, eu quero transbordar minha casa, eu quero transbordar minha família, eu quero ver a tua manifestação, trazer realização, trazer condição, trazer transformação. Espírito Santo de Deus, que esse azeite não pare de jorrar. Ela pediu, filho, traz mais um vaso. O que ele falou? Acabou, mames. Quando ele falou acabou, mames, o que aconteceu? Parou o azeite de jorrar. Enquanto você for vaso, vai existir azeite. Sabe o que é ser vaso? É ter honra com Deus, é estar pronto para receber o azeite de Deus, é ser alguém que está disposto a ouvir a voz de comando de Deus. Sabe, ser vaso é servir, é abençoar, é estar pronto para ofertar, para entregar. O vaso ele não reclama, o vaso ele não retém, o vaso ele guarda de acordo com a necessidade. Precisa mais, derrama mais, precisa mais, derrama mais. O vaso não começa a dar medida, não, só vai tirar um quarto, só vai tirar metade, só vai tirar 3, não, o vaso não fala nada, ele tem para derramar, ele derrama, e ele acaba sendo o local aonde você guarda mais, você coloca mais. Toda vez que você chega na sua casa, você vai lá e acrescenta no vaso. Pode ser o vaso da farinha, pode ser o vaso do azeite, pode ser o vaso do arroz, pode ser o vaso do feijão. Você está sempre colocando mais, porque você gosta de ver a provisão de Deus se manifestar, você gosta de se alimentar, você gosta de receber o melhor. Então não para, seja o vaso que Deus quer completar, seja o vaso que Deus quer abençoar, seja o vaso que Deus quer dar como estratégia a prosperidade e a riqueza.
Não para. Esteja pronto a ser vaso para entregar. Deus faz coisas tremendas. Enquanto você estiver no processo e desejar a continuidade, ou seja, despejar, você vai ver os milagres de Deus. Você vai ver a glória de Deus. Quando a gente ouve isso, fala, puxa vida. Então agora ela volta para ele e fala, ó, já encheu todos os vasos. Mas ela tinha o que mesmo? Uma botija. Botija quer dizer um vasilhame pequeno. E encheu muitos vasos. Uma botija encheu muitos vasos. É a multiplicação de Deus. Você entrega e o Senhor multiplica. Você lembra de Elias? Elias foi lá até a viúva de Serepta. Deus falou que ela ia prover ele. E ele chegou lá e a mulher falou assim, me dá um pouco de água. A mulher deu. Aí ele falou assim, eu estou com fome, dá para você fazer um bolo para mim comer? Aí ela falou assim, ó, tá vendo os cavacos que eu peguei? Só tem um pouco de farinha e um recibo de azeite. Eu vou fazer um bolo, eu e meu filho comeremos e depois morreremos. Ele falou, pois vamos fazer diferente. Você vai entregar primeiro. Você vai entregar primeiro. Você vai entregar, você vai colocar. Você vai fazer um bolo pequeno para mim. Faça um bolo pequeno, não é para acabar com tudo não. Faz um bolo pequeno e você vai entregar. Quando você entregar, o azeite não vai acabar, a farinha da panela não vai acabar. E quando ela fez isso, todo aquele tempo de seca, a farinha da panela dela não acabava e o azeite da botija dela não acabava. Por quê? Porque ela entrou no centro dos princípios de Deus. Entrega e eu multiplico. Entrega e eu multiplico. Entrega e você vai receber muito mais sobre a sua vida. Apenas entenda o princípio de Deus. Aí ela vai lá e fala para ele, bom, já fiz tudo que o senhor falou, e agora? Está cheio, só vaso cheio. Ele falou, agora você vai e vende, paga o seu credor. Mas simples assim? Só coloca para vender, paga o seu credor, e todo o restante você pega para você, porque você vai sustentar você e seus filhos por toda a vida. Você já imaginou que quantidade de azeite foi essa? Que deu para ela pagar o credor e ainda sobrou para ela, sei lá, até pelo menos os filhos dela crescerem, estarem trabalhando e dando a condição. Mas será que nós estamos prontos para viver os ensinamentos de Deus, para que Ele possa nos abençoar com a sua provisão? Será que a gente consegue ler a Bíblia e não ver apenas como um livro histórico, mas ver como uma realização para a minha vida hoje? Porque essa é a verdade. Muita gente está olhando, mas está vendo o quê? Aconteceu quando? Lá Moisés, meu Deus, 4.000 anos atrás. Aconteceu Jesus, 2.000 e poucos anos atrás. Aconteceu Paulo, 1.900 anos atrás. Querido, é o mesmo Deus, é o mesmo milagre, é a mesma promessa, é a mesma realização. Quem aqui já passou por algum milagre de Deus na sua vida? Então Deus continua a operar? Então tome para você essa chave, tome para você essa palavra. Entenda, a entrega vai trazer a prosperidade em todas as áreas da sua vida. Nós precisamos estar prontos para isso. Por isso nós abrimos o primeiro dia do mês, podia ser o segundo, o quinto domingo do mês, podia ser, sei lá, o último domingo do mês, podia. Mas a gente quer que seja o primeiro, exatamente para mostrar que Deus é o Senhor da nossa vida. Que nós estamos ensinando não é base humana, não é a vontade do Marcos, não é a vontade dos pastores, é a vontade que está escrita na Bíblia. E você precisa, por quê? Porque Deus vela pela sua palavra. Ele não vela pelo que as pessoas acham, Ele vela pela palavra dEle. E como isso é palavra dele, eu não tenho receio nenhum de dizer para você, se você entendeu a entrega e você colocar essa predisposição na sua vida, você vai receber o milagre de Deus nas áreas da sua vida que forem necessárias. Amém, amado? O que você tem que fazer? Só isso, simples assim. Ela tinha um pouquinho na mão dela, era preju.
Na mão de Deus, realização, prosperidade e vitória. Então está na hora de entregar. Para isso, ele explica lá em Levíticos, ele fala para trazer os primeiros frutos e levar à mão do sacerdote. Não porque o sacerdote seria o cara que ia pegar, não, porque ele vai orar. A obrigação do sacerdote quando recebia as primícias era orar. Para quê? Para que toda a colheita fosse abundante. Quando recebem aí de repente os dízimos, né? As ofertas, é orar para que seja repreendido o devorador, o migrador, o cortador, o roubador, para que esses demônios não tenham liberdade na sua vida. É por isso que a gente ora, coloca um evangelista do lado de cada salva, coloca a porta ali, as pessoas passam por lá e recebem a unção novamente. Aqui, lá, você é consagrado ao Senhor. Nós fazemos aqui a palavra se concretizar na sua vida. Amém, amado? Diga: eu quero receber proporcionalmente a minha entrega. Que Deus possa usar isso como milagre.